Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Quero orar pela tua vida, tua casa e todos de sua família, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui em sua presença. Parabéns aos aniversariantes do dia. Em instantes estarei orando por você, também em nome de Jesus, e quero orar também apresentando, meus irmãos, minhas irmãs, os seus pedidos. Ainda não fez? Faça seu pedido no chat. Faça também, sabe lá, nos comentários, na descrição do vídeo aqui embaixo, ó, faça seu pedido de oração para que eu possa te ajudar em oração. É um canal de oração, é um canal voltado para a palavra de Deus. Sempre antes de orar, nós refletimos também aqui por alguns minutos na palavra de Deus, tá bom? Não esqueçam de deixar aquele joinha que é muito importante para que a plataforma recomende esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Então, deixa seu joinha, compartilhe com alguém esta oportunidade maravilhosa, tá bom? Meus irmãos, gostaria de ler nesta oportunidade a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8. Amém? Que diz assim: E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais os serviam com seus bens. Bom, eu e você, muitas das vezes, somos lembrados dos 12 discípulos que seguiam Jesus, mas esse texto que nós lemos revela que não só os discípulos seguiam Jesus, mas também aqui o texto revela um grupo de mulheres corajosas, mulheres curadas, libertas e outra coisa ainda, mulheres generosas que desempenharam um papel essencial no ministério de Jesus aqui na terra. Elas não apenas seguiam a Jesus, mas serviam com os seus recursos. Exatamente isso. Estas mulheres serviam a Jesus com os seus recursos. Isso em sinal de gratidão e fidelidade a Jesus. Observe isso aqui. Elas não apenas seguiam, mas elas serviam com os seus recursos que Deus colocou na palma das mãos delas. Amém? Isso, com gratidão, essas mulheres ali fizeram, ajudaram no ministério de Jesus. Elas contribuíram, amém, no reino de Deus. Às vezes você não pode ir, mas você pode enviar recurso para quem vai. Você pode dar recurso para que esta pessoa também possa desempenhar o papel de servir a Deus, de anunciar o Evangelho. Então, tem muita gente. Aqui mesmo no canal, nós temos pessoas aqui que elas não vêm aqui. Se eu for colocar elas para poder falar aqui, para trazer uma transmissão, aqui elas não... Tem gente que tem medo de falar em público, tem vergonha de falar em público. Aqui tem muitas pessoas assim. Mas essas pessoas servem ao Senhor Jesus com os seus recursos, que muitas das vezes são enviados também aqui na igreja onde ela frequenta. Isso em sinal de gratidão
e fidelidade a Deus. Então, às vezes você não pode ir, mas você contribui para que alguém vá ali. E isso também é servir a Deus com gratidão, com um coração generoso. Amém? E observa, o texto diz que Jesus andava de cidade em cidade e algumas mulheres que haviam sido curadas. Ou seja, Jesus, ele alcança todos, até os invisíveis da sociedade. Por quê? As mulheres, aqui, antigamente, não era dado muita voz às mulheres, não. Vocês sabem muito bem disso, não era. E nos dias de Jesus, era pior ainda. Sério? Jesus que vai dar ênfase às mulheres no seu ministério. Amém? Mas a sociedade, as mulheres eram invisíveis diante da sociedade. Então, no contexto cultural da época, as mulheres tinham pouco valor público, mas Jesus as valorizou, as restaurou e as incluiu no ministério. Amém? Ele restaura e as inclui aqui no ministério. Então, elas foram transformadas de anônimas em discípulas visíveis e essenciais. Então, para você ter uma noção, Maria Madalena, ela teve a sua vida marcada por possessão demoníaca, mas agora é uma mulher livre e ativa no reino de Deus. Então, você pode ter sido minha irmã, ou até mesmo meu irmão, desprezada pelos homens, mas Jesus te vê e te restaura e te chama. Ninguém está tão quebrado que não possa ser usado por Deus depois de ser restaurado. Amém? Eu vou repetir. Ninguém está tão quebrado que não possa ser usado por Deus depois de ser restaurado. Deixa Deus te usar. Amém? Nós temos, inclusive, pessoas aqui nesse canal que contribuem aqui, essas pessoas. Amém? E é onde me dá a possibilidade de eu estar aqui. Porque é pago internet, luz, ajuda no talão de luz aqui do canal. Que eu sozinho, só a minha casa, sem o canal, eu não gasto muita energia, mas o canal, ele consome, ok? Ele consome energia porque é quase impossível eu fazer a transmissão aqui sem ter que ligar o ar-condicionado, porque é muito quente. A minha cidade, Colatina, agora que está mais fresco, mas é muito quente. Então, você ajuda. Aí, através disso, a luz do pastor não é cortada, a luz aqui não é cortada. Amém? Graças a Deus, nós estamos mantendo. Aí tem câmeras, isso, que são mantidas aqui. Internet, né? De vez em quando dá um boró aqui, né? De vez em quando o tempo cai, a internet falha, mas estamos aqui na batalha. Então, recurso, às vezes você não pode ir, mas você pode evangelizar com o seu recurso, servir a Deus com o seu recurso. Amém? Aqui, o passado não impede o futuro com Deus, porque eu estava falando de Maria Madalena, do qual saíram 7 demônios. 7 demônios simbolizam aqui uma condição extrema de possessão e miséria espiritual. Mas a libertação de Maria Madalena mostra que a graça de Jesus é mais forte do que qualquer prisão do passado. Deus, ele transforma as piores histórias, irmãos, em testemunhos vivos de seu poder. Ele faz isso. Então, não importa
onde você esteve ou o que te aconteceu. Em Cristo, a libertação real e há um novo propósito em Cristo. Deus, ele quer fazer de você um testemunho vivo da sua misericórdia. Então, ei, o passado não impede o futuro com Deus. Amém? Outra questão, o texto, já falei sobre isso, elas serviam com o que tinham, serviam com os seus recursos, com os seus bens. Essas mulheres ofereceram seus recursos materiais para sustentar o ministério de Jesus. Não apenas seguiam a ele, investiram no reino de Deus com gratidão. Elas entenderam que servir a Jesus inclui também generosidade, inclui gratidão, fidelidade e envolvimento prático. Como você tem usado o que Deus te deu? Tempo, dons, recursos. Você tem utilizado para servir a Cristo? Amém? Tem usado? Amém? Então, precisamos pensar nisso. Eu quero orar a Deus por você, com você e por todos de sua família. Amém? Eu quero clamar a Deus neste exato momento. Amém? Servir a Jesus é um privilégio maravilhoso e é um privilégio para todos, sem distinção. Amém? Essas mulheres aqui de origem diferentes, como Maria Madalena, marcada por sua libertação, Joana, que era uma mulher influente, esposa de um administrador de Herodes, Susana, possivelmente de uma família nobre. Jesus, ele vai reunir no seu ministério tanto ricos, pobres e esquecidos, libertos e líderes. Ele vai usar. Amém? Então, o reino de Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm lugar na missão. O que une o povo de Deus não é o passado ou o status. O que une o povo de Deus é a graça, é o propósito de Cristo. Amém? Então, essas mulheres nos ensinaram o quê? Jesus liberta e restaura o que o mundo ignora. Essas mulheres nos ensinaram que no passado, o nosso passado não define o nosso futuro com Deus. E outra questão é que somos chamados para servir com o que temos. Homens e mulheres também têm papéis vitais na obra de Deus. Oremos, Pai. Mais uma vez, eu estou aqui nesse canal. Aliás, Senhor, ó Deus, amanhã é dia 10 e todo dia 10 eu faço um clamor aqui nesse canal pelas pessoas que ofertam aqui, que dão seus votos, recursos, que contribuem aqui. Nós oramos por essas pessoas, Pai. Deus, e nesta hora, Pai, eu me coloco diante de Ti, nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu. Oramos com fé, confiantes de que Tu és o mesmo Deus que transformou a vida de Maria Madalena, a vida de Joana, de Susana e de tantas outras mulheres que andaram com o Teu Filho Jesus. Pai, Tu és o Deus que vê os invisíveis, que cura os quebrantados, que liberta os oprimidos e que chama os improváveis para fazerem parte do Teu reino. Agora, Pai, levamos diante de Ti todos os internautas conectados a este canal. Cada vida, cada pedido, cada comentário deixado aqui com fé,
ou até mesmo com desespero. Tu conheces as dores escondidas atrás de cada palavra simples aqui nesse canal. Tu vês o clamor do coração, mesmo antes que ele seja escrito. Por isso, Pai, oramos. Restaura os que estão emocionalmente feridos, assim como fizeste com Maria Madalena. Fortalece os que têm enfrentado batalhas espirituais e liberta todo aquele que se sente preso por culpas, medos ou opressões, meu Pai. Usa a cada um com o que tem, Pai, como fizeste com estas mulheres que entregaram seus bens, suas vidas, a sua fidelidade ao Senhor em sinal de gratidão, serviram ao Senhor com os seus recursos. Honra elas, ó Pai, honra essas pessoas que aqui também estão, assim como estas mulheres são honradas pelos seus nomes aqui mencionado no livro, é uma honra do Senhor. Ó Pai, meu Deus, que o Senhor possa honrar pessoas que têm feito também isso, meu Pai. Senhor, pessoas que se acham inúteis, sem valor, sem passado digno, mas hoje, pela tua palavra, elas podem entender que o Senhor transforma histórias e dá novos começos. Recebe, Pai, cada pedido feito aqui pelos filhos, pelos casamentos, pela saúde, pela vida financeira, pelos sonhos aparentemente perdidos. Assim como o Senhor Jesus caminhava de cidade em cidade, caminha agora até cada casa que ouve esta oração, ó Deus, e leva o consolo, resposta e milagre, meu Pai. Que esses internautas não sejam apenas ouvintes ou espectadores, mas como aquelas mulheres, os discípulos e aquelas mulheres, seguidores fiéis, adoradores generosos, discípulos transformados. Pai, desperta neles o desejo de te servir com o que tem, com os talentos, com o tempo, ó Deus, ó Pai, os recursos que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um, e principalmente com o coração rendido ao teu chamado, e que todos, ao final desta oração, possam dizer: fui alcançado pela graça, restaurado pelo amor e chamado para servir ao meu Salvador. Pai, nós clamamos agora e entregamos nas tuas mãos a vida de cada um. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado por tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Primeiro você vai escrever: fui alcançado pela graça. Escreva isso aí. Primeiro você vai escrever: fui alcançado pela graça. Dá para você escrever? Fui alcançado pela graça. Beleza? Fui alcançado pela graça. Estou esperando você escrever, hein? Fui alcançado pela graça. 2. Fui restaurado pelo amor. Fui restaurado pelo amor. Primeiro, fui alcançado pela graça. Segundo, fui alcançado fui restaurado pelo amor. Fui alcançado pela graça, fui restaurado pelo amor. Já escreveu?
Fui restaurado pelo amor. 3. Fui chamado para servir ao meu Salvador. Fui chamado para servir ao meu Salvador. Fui chamado para servir ao meu Salvador. Se você se perdeu, vou voltar. Primeiro, fui chamado pela graça, correto? Perdão, fui alcançado pela graça. Primeiro, fui alcançado pela graça. Segundo, fui restaurado pelo amor. Segundo, fui restaurado pelo amor. Terceiro, fui chamado para servir ao meu Salvador. Fui chamado para servir ao meu Salvador. Amém? Se você se perder, é só olhar que já teve gente aqui, veloz aqui. Tem uns irmãos aqui, tem umas irmãs aqui que são velozes e furiosos. Rapidinho assim, eles escrevem rapidinho. Quando eu termino de falar aqui, eles já terminaram de escrever lá também, né? Tem os irmãos aí, sabido. Declare isso aí, gente, em nome de Jesus. Amém? A graça de Jesus te alcançou. O que é graça? É favor imerecido. E escute, você está tomando posse da bênção de Deus na tua vida. Eu vi gente aqui fazendo propósito com Deus nessa oração agora. Eu via pessoas que, inclusive, têm até dinheiro para receber e não conseguem. Fizeram propósito com Deus. Falaram, Senhor, eu vou enviar recurso para aqueles que podem ir. Eu vou mandar recursos. Deus, ele já te honrou, meu irmão, minha irmã. A vitória já é sua. Você vai testificar isso aqui. Amém? Tem uma pessoa aqui, olha, é como se os medicamentos que você estivesse tomando para combater um mal no teu corpo físico tivesse tendo um efeito colateral, um efeito diferente, contrário, tá? E você está com muito medo. Eu vejo o mesmo médico que te receitou suspendendo. É ele que vai fazer isso. Amém? Além disso ainda, ele vai suspender e eu vejo que você não vai precisar de mais nada. Jesus já operou você, tá? Receba a vitória aí, tá? Tem 3 pessoas aqui e essas 3 pessoas aqui, você está atribulada depois que alguém falou algo para você. Você está atribulado porque alguém falou algo, alguém buzinou algo no teu ouvido e você ficou atribulado. Para com isso. Não dê ouvido a essas coisas. Aliás, se está te preocupando, dobra o teu joelho e fala, Senhor, alguém falou assim, 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 assim. Senhor, ela disse que é verdade, mas só o Senhor sabe se é verdade ou não. Eu não sei, mas me ajuda. Coloca paz no meu coração, independente do que seja. Amém? E você ficou meio atribulado por alguém por causa disso. Amém? Tem que vigiar, tá, gente? Tem pessoas que são enviadas por Satanás. E se tem uma coisa que Satanás é o pai da mentira. Tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado. Tem muita gente que ele nem serve a Deus e também nem quer que você também sirva ao Senhor. Amém? Tem gente assim. Amém? Tome muito cuidado com pessoas assim. Amém? Eu conheço várias, né? Várias pessoas que são assim. Amém? Elas nem vão e nem ajudam outras pessoas a irem. Amém? A servir. Elas nem servem, nem deixam outras pessoas servirem. Então, tome muito cuidado, né? Tome muito cuidado. Tem uma pessoa aqui, o Espírito Santo fala, aqui na sua família tem um rapaz, tá? É uma irmã que está aqui. Tem um rapaz na sua família e esse rapaz, ele está atribulado, esse rapaz, tá? Ele anda falando coisa com coisa. Só que Deus, ele entrou na história desse rapaz, tá? A vitória vai ser grande, tá? A bênção vai ser grande. Gente, eu preciso terminar por aqui. A garganta tá ruim. A gripe querendo me pegar. Ela tá querendo me derrubar
mas eu tô lutando, tô lutando. Pensa no camarada que tá lutando contra essa gripe. Sou eu. Eu tô lutando com todas as minhas forças. Daqui a pouquinho eu vou comer uma polentinha bem molinha com bastante alho. Bastante alho. Eu vou mandar minha esposa fazer e eu vou daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Se ela não já está fazendo, porque ela sabe quando eu estou nessa situação, ela já sabe. Bem quentinha, bem molinha, com aquele caldinho, sabe? De carne, aquele caldinho assim. Meu Deus, eu vou com bastante. Eu vou. Isso. Eu vou fazer isso e eu vou amanhecer melhor, você vai ver. Você vai ver se eu não vou amanhecer melhor. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Os irmãos falam assim: pastor, ore para Jesus me curar da gripe. Ô, irmão, toma um xarope aí. Tá? Faz um xarope, faz alguma coisa. Eu tomo xarope, irmão. Eu tomo xarope. Sério. Aí eu como aquela polentinha bem molinha, bem quentinha mesmo, com bastante alho. Meu Deus do céu. Rapidinho vai embora o negócio. E eu não fiz. Era para ter feito isso ontem, eu não fiz. Né? Então, vou fazer hoje, né? Hoje. E o negócio vai ser bom. Você vai ver se eu não vou estar melhor. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu volto meia-noite com vocês. Amanhã é dia 10, todo dia 10 eu oro pelos patrocinadores deste canal, os irmãos que contribuem aqui, eu oro por vocês, tá? Deus abençoe de uma forma especial. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Manda essa oração para geral, hein? Isso.